Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Aos Efésios, no capítulo 2, versículo 6. Esta é a 17ª mensagem sobre a família. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, e então medito para ouvir a sua voz. Com sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir, sinto emoção. E a palavra do Senhor diz assim: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós vamos nessa manhã, meus irmãos, falarmos sobre a nossa posição como família de Deus que nós somos diante do Senhor. Qual é a nossa posição como família de Deus diante do Pai? Vamos orar a Deus para que Ele nos dê sabedoria sobre esta palavra. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, nosso Rei, nosso amigo. São poucos os filhos, Senhor, que têm tido consciência desta posição espiritual que o Senhor tem nos posto no mundo nos dias de hoje. Por falta de conhecimento, nós vemos a tua família, o povo do Senhor, vivendo uma vida muito aquém daquilo que a tua palavra diz que nós deveríamos viver. Por falta de conhecimento, o teu povo não vive como cabeça, não vive nesse mundo como mais do que vencedor, não vive como ministro de Cristo, nem como dispenseiro dos teus mistérios. A não ser aqueles a quem o Senhor iluminou os olhos do coração, a quem o Senhor revelou a tua palavra de graça, nós não temos visto isto, Senhor, aí fora. E por isso nós te damos graça, meu Deus, pelo privilégio que esta igreja tem de conhecer em profundidade tudo aquilo que é nosso direito, tudo aquilo que é nossa herança, tudo aquilo que o Senhor já nos outorgou, já nos impultou na cruz do Calvário. E nesta manhã nós queremos aumentar mais ainda esta gama de conhecimento. Nós queremos fundamentar mais ainda as nossas convicções sobre a tua palavra. Então ensina-nos, ó Deus, faz-nos conhecer mais ainda a tua verdade. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. E que todo o povo que crer diga amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meus amados irmãos, Igreja Santa e Gloriosa de Jesus Cristo, povo de propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso. Esta manhã nós vamos falar sobre a nossa posição espiritual diante de Deus. Isso aqui é muito importante para você que é marido, para você que é esposa, para você que é filho, você que tem a responsabilidade de governar um lar, de governar uma casa. É muito importante que você ouça e compreenda aquilo que o Espírito Santo tem a nos dizer no dia de hoje. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer para você, meu irmão amado, minha irmã em Cristo, que todos os eleitos de Deus, a todos os crentes em Jesus Cristo, a todos os filhos que têm os seus nomes escritos no livro da vida, desde antes da fundação do mundo, o Senhor Deus, através do sacrifício da cruz do Calvário, Ele nos deu um lugar, Ele nos deu uma posição espiritual, que a Bíblia diz, em Cristo Jesus. Então,
Paulo disse aos Efésios que ele nos assentou aonde? Em lugares celestiais, juntamente com quem? Com Cristo. Então, esta é a nossa posição espiritual. Esta é a minha posição espiritual. Esta é a tua posição espiritual hoje. Agora, se Deus me deu uma posição espiritual, a pergunta é: para que serve esta posição espiritual? Em primeiro lugar, ela serve para que eu tenha condições de servir a Deus. Ninguém poderia servir a Deus se não estivesse nessa posição aqui. Em segundo lugar, esta posição espiritual de destaque que Deus nos concede, privilegiada que Deus nos dá, ela também serve para nos proteger. Aí você diz: mas nos proteger de quê, pastor? No mesmo livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 21, Paulo diz que esta posição espiritual nos coloca acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então, veja o que a palavra de Deus está dizendo, irmão. Deus está dizendo à igreja nesta manhã que nós temos uma posição espiritual, e que esta posição espiritual nos coloca acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Esta é a nossa posição espiritual. Então, se nós estamos acima, o que está abaixo, pastor? Todas essas coisas aqui. Tudo isto aqui, que eu acabei de ler, está abaixo de nós. Nós estamos acima de tudo isso aqui. Porque no versículo 22 diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então veja só, vamos pensar novamente, irmãos. Nós temos uma posição espiritual, nós estamos sentados em lugares celestiais juntamente com Cristo, e esta posição, ela está por cima, diga por cima, de todo principado, potestade, poder, domínio. E agora a palavra diz aqui o quê? Que ele deu esse poder à igreja e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Então, o Espírito Santo está dizendo à igreja nesta manhã que por causa da nossa posição espiritual, todo principado, todo poder, toda potestade estão debaixo dos nossos pés. Você crê nisto, irmão? Você recebe esta palavra? Esta é a tua posição em Cristo hoje. Então Paulo está declarando aqui que todos os poderes malignos, tudo aquilo que teve origem no diabo, todas as doenças, né? As crises, os problemas, a violência, tudo aquilo que provém dele, olha, está debaixo dos nossos pés. Qualquer nome que se possa referir está debaixo dos nossos pés. Então, meus irmãos, o maligno não pode ter nenhum tipo de autoridade sobre um crente em Jesus Cristo. Por quê? Porque todo poder que você possa imaginar, que possa existir neste mundo, tem que estar debaixo dos teus pés, meu irmão. Tem que estar subjugado a você. Agora, veja por favor o que diz Lucas, no capítulo 10, versículo 19. Lucas registrou essas palavras de Jesus, que disse assim: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Então, esta posição espiritual, ela nos deu não apenas poder, mas ela deu o quê? Autoridade. Para quê, pastor? Para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, diz a palavra, vos causará dano. Eu pergunto, há alguma coisa neste mundo que possa causar danos a um filho de Deus? Não. São palavras de Jesus. Pode um trabalho de macumba fazer danos a um filho de Deus? Não.
Pode um olho grande, uma inveja, fazer danos a um filho de Deus? Não. O diabo pode causar danos a um filho de Deus? Não. Então você já começa a entender, irmãos, que Deus, Ele nos colocou numa posição espiritual juntamente com Cristo, ou seja, nós não estamos sozinhos nessa batalha. Eu estou juntamente com Cristo. O que a Bíblia diz? Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Paulo disse: Cristo em vós, a esperança da glória. Diga: Cristo em mim, a esperança da glória. Então, eu estou sentado juntamente com Cristo num reino espiritual, né? Onde todos os redimidos de Deus habitam, que é o reino de Deus. E Ele me deu uma posição de poder e autoridade que está acima de todo o poder do inimigo. Esta é a tua posição. E para que nós fiquemos absolutamente seguros e tranquilos daquilo que Deus nos imputou, a palavra diz o quê? Nada absolutamente vos causará danos. Diga para o teu irmão do lado: nada te causará dano. Nada te causará dano. Agora ouça o que eu vou te dizer como revelação de Deus, irmão. Esta é a tua posição espiritual. Mas se você não usar este poder e esta autoridade, se você não exercitar, se você não viver, se você não praticar no dia a dia da tua vida este poder e autoridade, alguém vai tomar posse dela e vai usar contra você mesmo. Aí que eu quero que a igreja entenda isso. Pastor, então o que nós temos que fazer? 2 de Timóteo explica isto. 2 de Timóteo capítulo 1, versículo 6. Paulo escreve a este jovem pastor, que era Timóteo, de uma igreja em Éfeso. E Paulo diz assim: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Então Paulo está dizendo a Timóteo, ele está dizendo: olha Timóteo, lembra-te que tu tens um dom, tu tens uma dádiva divina que Deus te concedeu. Então, reavivas em ti. Quer dizer, todo filho de Deus tem este dom. Todo eleito de Deus tem esta dádiva de poder e autoridade. Agora, o que tem acontecido, irmão? O que tem acontecido é que normalmente o povo de Deus tem medo de usar, tem medo de exercitar, tem medo de praticar este poder e esta autoridade divina. Aqui que está o grande drama da igreja de Jesus hoje. Então, assim como Paulo estava exortando Timóteo, há muitas pessoas hoje no mundo que estão dentro das igrejas, mas que estão precisando urgentemente reavivar os dons, porque elas têm os dons, mas os dons estão simplesmente adormecidos. Olha, esta igreja aqui, a igreja evangélica Cristo é Vida, ela tem uma missão muito sublime de Deus, que é reavivar o dom de poder e de autoridade que tem na tua vida, que está na tua vida. Dom, do texto grego original, é carisma, e carisma quer dizer habilidade, capacidade, talento, aptidão, quer dizer, capacidade sobrenatural dada por quem? Por Deus. Então você, homem desta igreja, você, mulher desta igreja, você, jovem desta igreja, Deus já te concedeu tudo isto aqui. Tu tens habilidade, tu tens talento, tu tens aptidão, tu tens capacidade sobrenatural sobre todo o poder do mal. Isso é um dom que Deus te concedeu. Olha, irmãos, ninguém, absolutamente ninguém, poderia ser servo de Deus, poderia ser um pastor, poderia ser um diácono, poderia ser um presbítero, se não tivesse esse dom. Sem este dom de poder e de autoridade, seria absolutamente inviável. Nós sempre seríamos derrotados, irmão. Nós nunca poderíamos viver nesse mundo como mais do que vencedor. Nunca. É este poder, é esta autoridade, é este dom, é este carisma que nos capacita a desenvolver o trabalho do sagrado. E lá em Romanos capítulo 11, versículo 29, Romanos 11, 29, diz assim, confira por favor na tua Bíblia.
Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Diga, são irrevogáveis. Então, todo cristão tem o quê? Tem dons. Agora, se eu não reavivar isto aqui dentro de mim, quer dizer, se eu não colocar em prática, se eu não ativar, se eu não tiver a coragem de usar esse dom de poder e de autoridade no dia a dia da minha vida, eu vou viver nesse mundo como um filho de Deus frustrado. Eu vou acabar me tornando um escravo, vou viver dentro de um cativeiro. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, acorda para esta verdade. Tu tens poder, tu tens uma autoridade dada por Deus sobre toda e qualquer situação que possa surgir na tua vida nessa terra. Por isso que a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Nada nesse mundo pode te vencer. Você é que tem condições de vencer qualquer situação que surja no teu caminho. Agora, em Atos capítulo 1, versículo 8, tem uma coisa interessante aqui, muito preciosa. Atos capítulo 1, versículo 8. O Senhor disse assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, para quem que Jesus dirigiu essas palavras aqui? Ele dirigiu para aqueles 12 apóstolos, né? Ele disse, vocês vão receber poder. Quer dizer, que quando você é selado com o Espírito Santo, naquele momento, você recebe um dom de poder, um dom de autoridade. Os primeiros apóstolos, eles receberam um poder sobrenatural para testemunhar de Jesus. Eles foram testemunhas de Jesus. Eles estiveram com Jesus desde o princípio do ministério de Jesus até a sua ascensão, e só eles poderiam testemunhar. Eles foram testemunhas oculares. Só eles poderiam ser testemunhas. Mas quando nós, hoje, recebemos este poder, ao sermos selados com o Espírito Santo, nós também fomos imbuídos, investidos de um poder sobrenatural, sobre todo o poder do inimigo, para que nós possamos testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Você tem poder hoje, irmãos, para testemunhar da palavra. Você tem poder sobre doenças, você tem poder sobre crises, você tem poder sobre o câncer, você tem poder sobre qualquer coisa nesta terra, nesta vida. Isto é um dom dado por Deus. Nós estávamos orando, como fazemos antes de cada culto ali. Eu oro com os diáconos, com as diaconisas, antes de vir para o altar. E a dona Udá, que estava dando testemunho, a semana passada ela chegou na igreja, fazia 2 semanas que ela não vinha à igreja, começou a sentir uma dor, né? E que dor é essa, interna, e vai para médico, e vem de médico, e toma remédio, toma analgésico, e ela chegou aqui aflita, quando esse pastor, olha, não tem remédio que passe a dor, não consigo nem dormir de noite, olha, eu vou fazer exame disso, vou fazer exame daquilo, e já tem 2 semanas que eu estou nessa agonia. Olha, uma pessoa com dor é coisa muito ruim. E ela está dizendo que era uma dor acima, né, da capacidade dela. Uma coisa terrível. E eu disse para ela, minha irmã, aguenta só um pouquinho aí. Na hora que a gente se reunir, isso foi quarta-feira, parece, não foi, dona Doc? Foi quarta-feira à noite. Eu digo, quando eu me reunir ali, nós vamos orar pela senhora, vai acabar isso aí. Na hora da nossa oração, acabamos a oração e vamos orar pela irmã aqui. Oramos, decretamos a cura. E ela chegou hoje aqui e disse, pastora, naquela noite eu já dormi tranquila. A dor desapareceu e sumiu. Irmão, quer dizer, isto é um poder e uma autoridade que nós temos, mas nós temos que exercitar isto. Tem que colocar isso em prática, irmão. Tem que crer nestas verdades. Senão fica infrutífero, senão o dom fica o quê? Adormecido. Por isso que Paulo diz, Timóteo, reavivas o dom. Reavivas, está adormecido em você. Olha, ele estava falando para um pregador, para um pastor. Agora veja o que é que diz em 1 de Pedro. Vamos lá para o finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse. Capítulo 4, versículo 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Quer dizer então que a graça de Deus, ela é multiforme, ou seja, ela tem muitos aspectos, mas cada um deve exercitar o dom que recebeu.
Então, meus irmãos, tem 4 coisas que eu gostaria de lhe falar nesta manhã. Em primeiro lugar, todos nós que somos crentes em Jesus Cristo, nós recebemos dons. Dentre esses dons, poder e autoridade. Diga, poder e autoridade. Segunda coisa importante, o dom, seja ele qual for, não é nosso. Nós somos apenas vasos de barro que tem este poder que é dele, que é de Deus. Veja isso em 2 de Coríntios, capítulo 4, 2 de Coríntios 4, versículo 7. Paulo disse aos irmãos de Corinto: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então nós temos dentro de nós dons, poder, autoridade, mas a excelência do poder tem que ser de quem? De Deus. Tem que ser de Deus. Você vê, nós oramos todos juntos, né? A irmã foi curada de imediato, Deus honrou. Quer dizer, a glória, a honra, a excelência do poder não é de nenhum de nós, é dele, é de Deus. É isso que a Bíblia está mostrando aqui. Terceiro lugar, o dom é uma parte da multiforme graça de Deus. Quarto lugar, o dom em muitas pessoas, em muitos eleitos de Deus, tem estado adormecido. Veja o que diz Efésios capítulo 5, versículo 14. Diz assim a palavra: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Olha, irmão, tem muita gente na igreja de Jesus Cristo que está dormindo esse sono espiritual aqui. Então você tem que despertar e você tem que viver no dia a dia da tua vida este poder e esta autoridade dada por Deus. Porque se você não viver isto aqui, olha, alguém vai tomar isso e vai usar contra você mesmo. Deus nos deu este poder e esta autoridade para nos proteger e para que nós pudéssemos servi-lo de uma maneira excelente. Este é o objetivo principal de Deus ter nos dado isso, e nós temos esta posição espiritual. Agora, o que as forças malignas fazem diante de tudo isto aqui que eu estou te mostrando? O que as forças diabólicas fazem diante desta posição privilegiada, poderosa, que todos nós desfrutamos hoje? Elas tentam neutralizar o teu poder e a tua autoridade. Veja, por exemplo, o que tem acontecido com o nosso ministério, com a nossa igreja? Irmãos, olha, nunca nesse estado se tentou neutralizar uma igreja como se tenta neutralizar a nossa igreja nos dias de hoje. Nunca se tentou isso. O que fazem para tentar calar a nossa boca é uma coisa simplesmente impressionante. Já fizeram abaixo-assinado para tirar o programa de rádio. Já se reuniram os líderes das diversas seitas que tem aí para tentar armar estratégia. Tem que calar este homem, tem que acabar com essas coisas que ele anda falando no rádio. Já usaram o jornal, já usaram programas de rádio, já usaram o programa de televisão. Olha, já fizeram reuniões secretas, já traçaram estratégias de tentar difamar o meu nome, já traçaram muitas táticas para combater a verdade de Deus que nós pregamos. Isso são forças malignas, são forças diabólicas tentando neutralizar um poder e uma autoridade que Deus nos conferiu. E por que eles fazem tudo isso? Porque o nosso ministério estava adormecido, mas despertou. O nosso ministério ouviu a voz de Deus, meu irmão, e hoje nós fazemos parte de uma reforma protestante que está se realizando no mundo inteiro, no mundo todo. Veja, qual é a igreja, meu irmão, que você conhece, que exalta a Deus como nós exaltamos? Nenhuma. Qual é a igreja que coloca a Deus como soberano, como nós colocamos? Nenhuma. Qual é a igreja que tem tido a coragem de proclamar as verdades que nós proclamamos? Nenhuma. Nenhuma. Eu não vejo isto. Eu vejo aí sendo anunciado, sendo proclamado um evangelho de água com açúcar. Um evangelho de mamão com mel, agrada a todo mundo. Um evangelho de fazer média com todo mundo.
Verdades, verdades mesmo, é coisa muito rara. Então, qual é a arma que eles usam para tentar neutralizar o nosso poder e a nossa autoridade? A intimidação. Esta é uma arma que as forças do mal utilizam através dos filhos da perdição. Porque, irmãos, olha só. Por que apesar de tudo isso que se tem feito, apesar de tantas pressões, de tantas perseguições, ninguém conseguiu neutralizar o nosso trabalho? Por quê? Porque nós não nos deixamos intimidar. Irmão, todas as vezes que vieram pressões, nós usamos o quê? Poder e autoridade que Deus nos concedeu. Nós não recuamos, irmão, em nenhum momento, nem 1 milímetro diante da nossa posição. Olha que eu já fui chamado à rádio, o programa está fora do ar. Ok, tudo bem, mas não vamos recuar 1 milímetro. Não, mas não daria para o irmão mudar a mensagem. Não daria para o irmão falar, por exemplo, que Jesus curou o cego. São coisas que todo mundo gosta de ouvir. O irmão não poderia, por exemplo, pregar que Zaqueu desceu da árvore. Eu digo, não. Eu vou pregar aquilo que o povo precisa ouvir. Essas coisas todo mundo já está careca de ouvir. Essas histórias dos milagres que Jesus realizou, até os pais de santo gostam, mas continuam. Até os idólatras gostam e continuam sendo idólatras. As prostitutas gostam de ouvir e continuam sendo prostitutas. Mas as verdades eternas de Deus, quando chega nos ouvidos de uma ovelha de Jesus, lhes dá vida e vida com abundância. É verdade? Glória a Deus. É por isso que eu disse a você aqui antes, que se você não usar este poder e esta autoridade que Deus te concedeu, alguém vai tomá-la de você e vai usar contra você mesmo, meu irmão. É por isso que hoje nós vemos aí, irmão, a igreja de Jesus, a igreja cristã, totalmente acuada diante do mundo. As famílias estão sendo esboroadas e a igreja está impassível. Os valores morais, olha, não é de hoje não, isso é de muito tempo que eles têm sido jogados no lixo. Os valores espirituais cristãos têm sido profanados criminosamente dia após dia. Eles têm profanado. E a igreja de Jesus fica totalmente impassível diante dessas coisas que estão acontecendo. Por quê, pastor? Porque a igreja, ao longo da sua história, ao longo dos séculos, ela simplesmente se deixou intimidar. Há um espírito de intimidação em cima da igreja de Jesus. Eu conheço pregadores, colegas meus que já disseram assim para mim: não, pastor, eu sei, mas eu não quero me envolver nessas coisas. Eu às vezes prefiro ficar na minha, o seu irmão sabe. A gente começa a falar muito forte, aí logo se levanta alguém contra a igreja, vem os poderosos, vem os políticos, e aí a situação fica difícil. Quando você ouve um pastor falar isso, já dá para você ter ideia do que é essa igreja, né? O que é isso? Um espírito de intimidação. Veja, por exemplo, o que eu vou te mostrar lá no livro de Juízes, no Velho Testamento. Juízes capítulo 6, versículo 11. O povo de Israel, nesse momento aqui, ele estava vivendo debaixo, irmão, de uma opressão violenta dos seus inimigos. O povo de Israel, que outrora era um povo forte, era um povo vencedor, era um povo que tinha poder e autoridade, de repente se viu intimidado pelos seus inimigos. Os inimigos vinham, tomavam tudo que eles possuíam, tomava comida, tomava o gado. Irmão, eles ficavam numa penúria de vida. Agora, veja o que aconteceu. Juízes 6, versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Bezerrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas.
Olha, este homem aqui, Gideão, ele estava debaixo, irmão, de um espírito de intimidação violento. Ele disse: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? O Senhor nos desamparou, o Senhor nos entregou nas mãos dos inimigos. Você vê, olha, quando começa a surgir dúvidas na vida de uma pessoa, na confissão de uma pessoa, de um pastor, de um membro de igreja, irmão, isso já é um sinal evidente de que aquela pessoa está debaixo de um espírito de intimidação. Gideão estava. Deus estava dizendo: Gideão, não fiques aqui intimidado. Não fiques aqui questionando Deus, se Deus entregou, se Deus não entregou, se Deus está contigo. Vai, livra o teu povo das mãos dos midianitas. Deus estava dizendo: Gideão, você tem força, você tem poder. Gideão, você tem uma autoridade que eu te dei. Você é meu filho, usa esta autoridade. Era isso que Deus estava dizendo. No versículo 15, e ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Veja que a intimidação é uma coisa tão forte, irmão. O medo é uma coisa tão destrutiva, que a pessoa deixa de olhar para o poder de Deus e começa a olhar para a sua própria incapacidade. É verdade. Ah, Senhor, eu não posso livrar Israel. A minha família é a mais pobre. Eu sou o menor da casa do meu pai. Eu sou o mais moço. Quer dizer, ele estava o tempo inteiro só eu, quando deveria Deus, Deus, Deus. Esse é que é o problema. Este é o drama da maioria do povo de Deus. Ah, eu não posso. Eu não tenho condições. O meu salário é pequeno. A minha renda é pouca. Eu não posso, porque eu não tenho nenhum pistolão. A minha família não é uma família influente. E aí, o que acontece? Vem um espírito de intimidação sobre a vida do povo de Deus. Olha, meu irmão amado, eu não aceito nenhum espírito de intimidação sobre a minha vida. Eu não aceito nenhum espírito de intimidação sobre esta igreja. Olha, você quer ver eu plantar bananeira e alguém tentar me intimidar, meu irmão? Não aceito. Eu tenho um poder e uma autoridade dada por Deus. Que história é essa, meu irmão? Olha, pode ser quem for nesse mundo, pode vir com a metralhadora, então mata, mas não vai me intimidar em hipótese alguma. Eu tenho poder, eu tenho autoridade. O Senhor disse: nada absolutamente vos causará dano. Eu não temo nenhum poder nesse mundo. Por isso que eu não me dobro diante das coisas que a gente tem presenciado nesta terra. Eu não me dobro diante de poder político. Eu não me dobro diante da máfia religiosa. Há uma máfia religiosa implantada. Essas igrejas pentecostais aí, essas seitas virulentas, olha, isto é uma máfia, meu irmão. Você não imagina o que essas pessoas são capazes de fazer. Eu não me intimido, não adianta. Eu não me dobro. Eu não me intimido pelos poderosos. Claro que eu não vou me intimidar. Ninguém vai intimidar esta igreja. Esta igreja não aceita espírito de intimidação. Aleluia. E quando eu digo esta igreja, é você. A igreja somos nós. Não é esse prédio aqui. Não. Isso aqui é um prédio, é um templo, né? Então Deus estava dizendo: Gideão, não duvide, Gideão. Eu estou contigo. Não duvides, creia, confie. Era isso que Deus estava dizendo. Então, no versículo 16, o Senhor disse: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Irmãos, é esta a consciência que nós temos que termos. Ainda que os inimigos sejam em número maior, irmãos, você com Deus é maioria. Você com Deus, você já é maioria sobre qualquer outro número de pessoas que apareçam. Foi isso que Deus quis dizer para Gideão: olha, Gideão, eles são muitos, eles são como gafanhotos, como nuvem de gafanhoto, mas você vai feri-los como se fosse um homem só, porque eu sou contigo. Aleluia. Então no versículo 22 e 23, viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Pai seja contigo,
não temas, não morrerás. Irmãos amados, quem sabe nós tenhamos aqui na igreja nesta manhã alguém que está enfrentando uma crise séria de família. Quem sabe alguém vivendo uma intimidação violenta, uma crise na vida financeira. Quem sabe uma mãe que sofre porque tem um filho que está viciado nas drogas. Quem sabe uma esposa sofrendo, intimidada porque o marido está envolvido com amante, enfeitiçada por outra mulher. Nestas horas aqui, as pessoas costumam, isso normalmente é assim, elas costumam olhar para si mesmas e elas acabam se vendo impotentes diante dos problemas que estão diante delas. Foi o que aconteceu com Gideão. Gideão se sentiu assim. Ele, quando olhou, ele se sentiu impotente. Disse: Senhor, eu não posso, eu não tenho recurso, minha família é pobre, eu sou o menor na casa do meu pai. Olha, meu irmão, minha irmã em Cristo, você tem que confiar em Deus. É Deus que vai fazer por você. Ele disse para Gideão: eu sou contigo, Gideão, você não está sozinho nesta luta. Eu sou contigo, creia, confia. Irmãos, o Deus Todo-Poderoso está dentro de ti. Tu tens aquele que criou os céus e a terra, e a manifestação sobrenatural de Deus pode mudar qualquer situação adversa que se levante na tua vida. Agora você tem que arrancar esse espírito de intimidação que porventura esteja hoje em você. Você tem que arrancar isso pela raiz. E a raiz do espírito de intimidação, pastor Sérgio, é o medo. O medo, meu irmão, faz você esquecer de olhar para Deus e olhar para você mesmo. E quando você olha para você mesmo, você vê o quê? Uma pessoa frágil, um vaso de barro. Mas quando você olha para Deus, meu irmão, o teu amor a Deus faz você ver o quanto Deus é poderoso, que não há nada nesse mundo que Deus não possa fazer, que Deus é por ti. E se Deus é por ti, quem será contra ti? Ninguém. Diga: se Deus é por mim, quem será contra mim? Ninguém. Absolutamente ninguém. Então, em 1 de João, vamos um pouquinho lá atrás, vou te mostrar uma coisa muito preciosa. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 8. Olha o versículo 8 que aqui diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Diga: Deus é amor. Mais forte: Deus é amor. Então, no versículo 18, João diz: no amor não existe medo. Ou seja, em Deus não existe medo. Antes, o perfeito amor, o perfeito Deus, é isso que ele está dizendo, lança fora o medo. Ora, o medo produz o quê? Tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, não é aperfeiçoado em Deus. Então, quando você exercita amor, quando você desperta, meu irmão, e você crê que o Deus de amor está na tua vida, qualquer tipo de medo sai de dentro de você, desaloja por inteiro. E ao invés de você viver dominado por um espírito de medo, você passa a ser conduzido por um espírito de confiança absoluta em Deus. Então, meu irmão amado, minha irmã, você tem poder, você tem autoridade, você tem a unção de Deus na tua vida. Diga: a unção de Deus está na minha vida. Pastor, posso confiar nisso? Pode, porque eu vou te mostrar na Bíblia. Você sabe que o teu pastor não usa vãs filosofia, não fica jogando conversa fora, né? Aqui o que o teu pastor fala, tu tens que conferir na Bíblia Sagrada, para tu saberes que é Deus que está falando, não é o homem que está falando. Então, 1 de João capítulo 2, versículo 20. Veja o que diz a Sagrada Escritura: e vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Aleluia. Quer dizer que quem tem unção não é o pastor, é vós, todos nós temos a unção de Deus. Às vezes você vê o pastor querendo demonstrar que ele é o ungido de Deus, e o povo, coitadinho, todo mundo dependendo de unção.
Ele é o super ungido. Isso é uma mentira de Satanás. Isso é uma coisa, sabe, esdrúxula que está aí estabelecida na obra de Deus e que é contra a verdade da Bíblia. Irmãos, tu tens unção. Você já possui esta unção de Deus aqui. E esta unção vem de quem? Do Santo. Vem de Jesus. Agora, o que o espírito de intimidação faz na vida de um eleito de Deus? Quando vem o espírito de intimidação, quando vem esse espírito de medo, o que ele faz? Ele adormece a pessoa. A pessoa fica dormindo um sono espiritual, sabe? Os problemas estão na frente dela e a pessoa está totalmente diferente. Ela não está nem aí para os problemas. A pessoa que fica mergulhada nesse sono espiritual, irmão, ela fica uma pessoa indiferente à vida. Ela fica indiferente a tudo, ela não luta, sabe? É aquela pessoa que perde a capacidade de se indignar. Olha, irmãos, na hora que um homem de Deus ou uma mulher de Deus perde a capacidade de se indignar, essa pessoa está perdida. Era melhor morrer logo e ir embora, porque está perdendo tempo aqui na vida. Nunca perca a capacidade de se indignar, meu irmão, porque na hora que você perder essa capacidade, você começa a aceitar tudo que é erro. Essa que é a verdade. Agora, nós não queremos, irmão, aqui no nosso ministério, ninguém dormindo. Ah, não pode. Você tem que despertar. Irmão, você tem que ser um conquistador. Você tem que assumir esta tua posição espiritual diante deste mundo aí fora, diante da sociedade. E para você assumir, você não pode aceitar nenhum tipo de intimidação na tua vida. Às vezes a intimidação, ela tenta alcançar você através de uma crise de família. Às vezes esse espírito de intimidação vem através de uma doença. Às vezes são crises financeiras, sabe? São aquelas situações que muitas das vezes faz com que a pessoa mude a sua confissão, faz a pessoa duvidar de Deus, faz a pessoa começar a sentir frustrações, gera dentro da pessoa um sentimento de angústia, um sentimento de medo, um sentimento de desesperança. Então você não pode aceitar. Então uma coisa é certa e você tem que saber: Deus te deu uma posição espiritual neste mundo. Esta posição espiritual é acima de todo poder, de todo potestade, de todo principado, de toda autoridade e de qualquer nome que se possa referir. Quando nós dizemos assim: eu sou mais do que vencedor, eu sou cabeça nesta terra, olha, sempre conduzidos em triunfos, irmãos, isto é a tua posição espiritual. Isso não são frases, sabe, bonitas, criadas por alguém para sair falando por aí. Quando você diz: eu sou um eleito de Deus, eu sou um embaixador de Cristo, irmão, tu estás proclamando que tu tens uma posição espiritual poderosa. Agora você tem que saber que esta posição aqui é uma posição de poder e autoridade. Agora, grave outra coisa que o pastor vai te falar agora. Satanás, através dos seus ministros, ele quer esta posição de poder e autoridade a qualquer custo. Ele quer a qualquer custo assumir essa posição. Se você não assume, um filho dele vai assumir. Você sabe por que as seitas estão tomando conta de tudo? Porque a genuína igreja de Jesus, os verdadeiros pastores que foram constituídos por Deus, que têm verdadeiramente um poder e uma autoridade divina, simplesmente estão adormecidos. Estão dormindo o sono espiritual. Aí vem os falsos profetas e assumem. Começam a aparecer como se fossem verdadeiramente eles que estão por cima, e não estão. Este é o grande perigo. Então, quando você está consciente que hoje você está sentado em lugares celestiais em Cristo, irmão, olha, você se sente seguro, você sabe que há anjos de Deus que estão acampados em teu redor e que nenhum mal te sucederá. Vamos ver isso no Salmo 91. Vamos voltar outra vez lá para trás, para o Velho Testamento. Salmo 91 é o salmo que a maioria dos irmãos gostam de deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, né?
Mas não é para deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, é para viver o Salmo 91. É para você crer no que está escrito no Salmo 91. Diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Olha, quem é que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente? Diga amém. Quem é o teu refúgio? É Deus ou é um copo com água na frente do rádio? É Deus ou é uma corrente de 13 sexta-feira forte à meia-noite? Ou é um óleo na cabeça ungido? É Deus. Mas tem gente que faz dessas coisas o seu refúgio. Mas nós fazemos de Deus o nosso refúgio. E quando você faz de Deus o teu refúgio, olha o que a palavra diz: pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguros. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Irmãos, você vê a igreja de Jesus, a grande maioria, vivendo exatamente com medo dessas coisas aqui. Vê o diabo nos ares, cuidado. Pastor, eu tenho muito medo, pastor. Pastor, a minha vizinha é macumbeira, pastor. Olha, e ela teve um desentendimento comigo, e ela disse: eu vou fazer um trabalho com o teu nome. Pastor, eu estou sentindo arrepio aqui, pastor. Mas não é isso que você vê? Ai, eu estou sentindo uma dor de barriga, isso é um demônio que está na minha barriga. Eu vou fazer uma corrente para me libertar. O povo de Deus vive debaixo dessa intimidação aqui. Crê em mentiras. Por quê? Porque não está consciente, talvez até porque nunca ninguém lhes ensinou, da posição de poder e autoridade que Deus lhes colocou. Sabe o que a Bíblia diz? Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu também serás atingido. Não, tu não serás atingido. Ah, pastor, eu pensava como está acontecendo com todo mundo, tinha que acontecer comigo também. Eu pensava que, pastor, está a crise aí, todo mundo desempregado, então eu também podia ficar. Não, aquilo que acontece com os ímpios não pode acontecer com aqueles que fazem de Deus o seu refúgio. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois dissestes: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Uma invejazinha assim de um vizinho mau pode te suceder. Não. Um trabalho feito no centro de candomblé pode te pegar. Aí você tem que vir aqui para desmanchar numa corrente. É isso, cara? Aí você tem que tirar o mal com sal grosso. Não. O que a Bíblia diz? Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Por quê? Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Irmão, olha, toda esta posição aqui, espiritual, de poder e de autoridade, Deus concedeu ao homem desde o princípio do mundo. Quando Deus criou o mundo e Deus colocou os seus filhos, Deus já colocou para eles viver isso aqui. Você quer ver só? Olha só, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Bem rapidamente a Gênesis. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele o quê? Domínio. Só pode dominar quem tem o quê? Poder e autoridade. Então logo no princípio, Deus concedeu ao homem, Deus concedeu aos seus filhos poder e autoridade sobre todas as coisas, sobre tudo. Agora, o que aconteceu, pastor? O que aconteceu é que o homem pecou, Adão pecou, e este domínio ele deu de bandeja, de mão beijada a Satanás. É por isso que lá no livro de Lucas, no capítulo 4, versículo 6,
Você conhece a história da tentação de Jesus, né? O diabo confrontou Jesus, ele tentou intimidar Jesus. E no versículo 6 disse assim: disse-lhe o diabo, olha o que o diabo disse para o Senhor: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue. Quem é que entregou ao diabo este poder e esta autoridade? Adão. E ele disse a Jesus: e eu a dou a quem eu quiser. Você vê que é abusado, né? Estava se sentindo o rei da cocada preta, estava sentindo o dono da casa. Negócio seguinte: tudo isso aí eu te dou, olha só, ela foi entregue a mim e eu dou a quem quiser. E Jesus disse: é ruim, hein? Você não sabe quem eu sou? Você não sabe o que eu vim fazer aqui nesse mundo? Você não sabe que eu deixei o meu trono de glória, eu me fiz homem, eu assumi este corpo para eu poder derrotar você. Eu vim reassumir esta autoridade e eu vou dar para os meus filhos definitivamente. E agora ninguém mais toma. Jesus fez isso. Colossenses capítulo 2, versículo 15. A igreja de Jesus precisa saber disso, irmãos. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, Adão perdeu essa autoridade divina, ele perdeu a provisão, ele perdeu a proteção, e esta autoridade foi dada a Satanás. Olha, e Satanás usou contra quem? Contra o próprio Adão, e contra todos os descendentes de Adão, que somos nós. E quais foram as consequências disso, pastor? As consequências, irmão, olha: doenças. Não era para haver doenças. São as doenças, é a violência que se multiplica aí a cada dia, a cada instante. São as guerras, é a falta de paz, é a morte. Por causa disso entrou o quê? A morte no mundo. Veio o pecado e pelo pecado a morte. Agora, Deus restaura essa autoridade na nossa vida no exato momento que Ele nos sela com o Espírito Santo. Agora, você tem que saber que Satanás trabalha dia e noite, tentando de todas as formas e maneiras impedir que o povo de Deus saiba disso aqui. Ele quer que o povo de Deus imagine que ele ainda é o príncipe deste mundo, que ele ainda é poderoso, que ele ainda está dominando sobre toda a terra. Ele quer que o povo de Deus acredite mais nele do que no próprio Deus. Como é que ele faz isso, pastor? Impedindo que a verdade seja pregada. Você sabe que a coisa que o diabo mais gosta é quando um pregador ocupa o púlpito somente para contar os milagres que Jesus realizou. Ele diz: pode contar à vontade. Isso, conta bastante, conta mesmo. E sabe o que ele gosta mais ainda? É quando o pregador, sem conhecimento, sem revelação de Deus, sem discernir a verdade, ocupa o púlpito de igreja, ou um microfone de uma rádio, ou uma televisão para dizer: irmãos, Jesus disse, esta casta só sai com oração e jejum. Ou então, o espírito imundo, quando volta trazendo mais sede. Olha, o diabo fica dando pulo de alegria, meu irmão. Ele diz: isso mesmo, prega isso, engana o povo, legal, bota na cabeça deles que eu sou forte. É isso mesmo. O que diz Colossenses 1,13? Ele nos libertou do império das trevas. Libertou ou vai libertar? Libertou. E fez mais o que? Nos transportou. Para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Você hoje está no reino do Filho do seu amor. E ninguém pode te tirar mais desse reino, meu irmão. O que diz Hebreus 12,14? Através da sua morte, ele destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Destruiu ou vai destruir? Destruiu. O que diz João 10,28? Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém os arrebatará das minhas mãos, a não ser o pastor presidente da convenção das igrejas, porque ele é mau, perverso, e aí quando ele apaga o nome do livro da vida, o crente é jogado no inferno. Mas é o que se imagina aí fora em algumas igrejas, né? Que o pastor tem essa autoridade, que o pastor manda arriscar o nome, expulsa os crentes das igrejas, suspende 90 dias da ceia, proíbe disso, proíbe daquilo. Olha, o diabo adora essas coisas. Então, irmãos, o primeiro Adão,
entregou a Satanás o poder e a autoridade. Veio o segundo Adão, Jesus, derrotou o diabo, humilhou o diabo, triunfou sobre ele e nos restituiu o poder e a autoridade outra vez. Só que agora para sempre. Então hoje nós estamos o quê? No reino de poder e autoridade. Agora, veja o que Paulo diz na primeira epístola aos Coríntios, 1 de Coríntios, capítulo 4, versículo 20. 1 de Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em quê? Poder. Diga poder. Por isso que o Senhor diz: eis aí vos dei poder e autoridade para pisar de serpentes, escorpiões, doenças, crises, depressão, miséria, sabe? Tudo aquilo que tem origem no mal, você tem poder e autoridade dado por Deus para você pisar, em nome de Jesus. Então, meu irmão, não te deixe intimidar por nada nessa terra. Nada desse mundo pode intimidar você. Você tem que estar consciente que você é a genuína igreja de Jesus. E se você é a igreja de Jesus, nada pode prevalecer contra ti. Nada. Você sabe o que diz Mateus 16? Se não sabe, confira na tua Bíblia. Mas Mateus capítulo 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Quer dizer, aquilo que provém do inferno não pode prevalecer contra a tua vida, porque tu és igreja de Jesus Cristo, meu irmão. Tu és igreja de Jesus. Você crê nesta palavra? Então você nunca mais vai se deixar intimidar por nada nessa vida. E para que você saia hoje daqui com esta autoridade, com este dom de poder reavivado em você, né? Esta palavra está reavivando. Nós vamos terminar a mensagem em Isaías capítulo 54, versículo 10. O Senhor disse assim: porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de ti. Aleluia. Olha, Deus se compadece de ti, meu irmão. Versículo 15: eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti cairá diante de ti. Isto é Deus falando contigo. Versículo 17: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Aleluia. Quem é servo do Senhor, diga amém. Esta é a tua herança, meu irmão. Isso é teu direito. Tu tens este poder, tu tens essa autoridade. A arma forjada contra ti não prosperará. A crise tem que cair, doença tem que cair, problemas tem que cair, os inimigos tem que cair, as armas forjadas contra ti tem que cair. Isso é o teu direito que procede de Deus. Aleluia. Isso é teu direito, isso é teu. Vivas isto aqui. Olha, você que está disposto a partir de hoje a tomar uma posição de autoridade, de poder, e rechaçar definitivamente qualquer espírito de intimidação que sobrevém à tua vida, você que está disposto a assumir esta posição de autoridade e poder, não importa qual seja a circunstância, fique de pé agora em nome de Jesus. Se você está disposto a assumir esta autoridade sobre qualquer coisa que se levante contra você, se surgir uma doença, tu tens autoridade, tu tens poder sobre ela, meu irmão. Se vem uma crise financeira, você diz: não pode, eu sou mais do que vencedor. O Senhor, sendo rico, se fez pobre para que eu fosse rico. É Ele que supre todas as minhas necessidades. Deus é a minha provisão, Ele é o meu provedor.
Se alguém abre a boca para te intimidar e diz o diabo vai te pegar, você diz que diabo vai me pegar coisa nenhuma? O maligno não me pode mais tocar. Eu sou servo do Deus Altíssimo, eu sou filho do rei. Isto é assumir posição de poder e autoridade, meu irmão. É você andar de cabeça erguida. É você manter na tua boca a palavra da verdade. Eu gostaria de orar por você hoje. Se você quer a minha ajuda em oração, fique de pé agora, em nome de Jesus.